Você consegue imaginar um tempo em que o universo estava extremamente quente, denso e cheio de energia? Um momento em que o próprio espaço se expandia a velocidades incríveis, fazendo com que as galáxias se afastassem de nós cada vez mais rápido quanto mais distantes estivessem. Essa expansão implica que, em algum momento, tudo no universo estava mais próximo. Mas a história não começa aí. Na verdade, o universo como conhecemos nasceu de um período inflacionário que existiu antes do Big Bang. Você consegue acreditar nisso? Nesse período de inflação cósmica, o universo estava completamente vazio, sem partículas, sem matéria, nem mesmo um único fóton. No entanto, o espaço vazio flutuava com energia. À medida que o universo se expandia, essas flutuações se estendiam e novas eram criadas. E então, de repente, a inflação termina, dando origem a novos universos. Agora, imagine o nosso universo, nascido de uma dessas regiões há cerca de 13 bilhões e 800 milhões de anos. Quando a inflação terminou, um caloroso Big Bang começou, convertendo energia em matéria e radiação. O universo rapidamente se encheu de partículas, antipartículas e radiação, criando uma mistura densa enquanto continuava a se expandir. Logo em seguida, o universo esfriou e as partículas começaram a interagir, formando a teia cósmica de estrelas e galáxias que observamos hoje. Mas aqui está o detalhe. Algo mais aconteceu, algo completamente surpreendente, algo que... Bem, você descobrirá em breve o suficiente. E aí, pessoal incrível e curioso? Estão prontos para desvendar os mistérios do universo conosco hoje? Eu sou seu apresentador, César, e comigo está a vibrante e intuitiva, Sônia. E aí, pessoal? Mal posso esperar para mergulhar na curiosidade de hoje com todos vocês. Você está sintonizado no Curioso e Incrível, sua parada diária para tudo o que é curioso e intrigante. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sino, para nunca perder um episódio conosco. Fiquem ligados, pessoal, pois traremos o cosmos diretamente para seus alto-falantes. Então, vamos mergulhar de volta no universo primordial, quando as coisas estavam realmente esquentando. Ao observarmos as galáxias hoje, notamos um padrão intrigante: quanto mais distante uma galáxia está de nós, mais rápido parece se afastar. É como se o universo estivesse se expandindo, com galáxias e aglomerados se afastando cada vez mais ao longo do tempo. Se revertermos esse processo, voltando o relógio cósmico, descobrimos que no passado, o universo era mais quente, mais denso e tudo nele estava mais próximo um do outro. Imagine, se você puder, um tempo antes da formação das primeiras galáxias, antes das primeiras estrelas se acenderem, até mesmo antes de átomos neutros ou núcleos atômicos, ou mesmo matéria estável, poderem existir. O momento mais antigo em que podemos descrever nosso universo como quente, denso e uniformemente cheio de matéria é conhecido como Big Bang. Quando olhamos para o universo, não vemos apenas estrelas e galáxias como elas são agora. Também as vemos como eram no passado distante. Quanto mais longe olhamos, mais longe voltamos no tempo. O universo nessas perspectivas distantes parece menos estruturado, mais quente, mais jovem e menos evoluído. Agora, eu sei que alguns de vocês podem estar ficando confusos. Vocês podem estar pensando, não é o Big Bang o nascimento do tempo e do espaço? Bem, em certo ponto, era assim que os cosmologistas pensavam sobre o Big Bang. Se você pegar algo que está se expandindo, como o nosso universo, e voltar no tempo, ele se torna menor e mais denso. A ideia era que, se você voltasse o suficiente, tudo, toda a matéria e energia, convergiria para um único ponto, um evento conhecido como singularidade. Isso era visto como o nascimento do espaço e do tempo. Mas nossa compreensão do universo evoluiu, levando a novas e empolgantes perspectivas. Devemos nos aprofundar nisso? Então, vamos nos aprofundar um pouco mais no que sabemos hoje, no ano de 2023. Há uma abundância de evidências que sugerem uma origem não singular para nosso universo. Isso significa que o universo não começou a partir de um único ponto ou uma singularidade. Em vez disso, é melhor explicado por um período inflacionário que ocorreu antes do Big Bang, e o próprio Big Bang é o resultado do fim dessa inflação. Agora, esse período de inflação prevê que uma série de universos independentes serão gerados, cada um completamente desconectado dos outros, separados por um espaço em constante expansão. Acredita-se que uma dessas bolhas, onde a inflação terminou, tenha dado origem ao nosso universo há cerca de 13 bilhões e 800 milhões de anos. Durante esse período inflacionário, o universo estava completamente vazio. Não havia partículas, nenhuma matéria, nem mesmo fótons, há apenas espaço vazio com uma imensa quantidade de energia em cada localização. Essa energia flutuava ao longo do tempo, em uma taxa média de cerca de uma parte em 30.000.
Com o universo se expandindo de maneira rápida e implacável, essas flutuações foram esticadas para escalas maiores, enquanto novas flutuações em pequena escala foram criadas. Essa camada de flutuações é uma das características preditivas definidoras da inflação cósmica. Mas a inflação não terminou em todos os lugares ao mesmo tempo. Ela chegou ao fim de forma aleatória em diferentes locais. Se você pudesse ter observado isso, teria visto uma região próxima onde a inflação terminou, e o espaço entre você e essa região teria se expandido exponencialmente. Por um breve instante, você poderia ter vislumbrado o início de um Big Bang antes que aquela região desaparecesse completamente da vista. Conforme me aprofundo nesse mundo de curiosidades cósmicas, é simplesmente fascinante. Vivemos em um universo em constante expansão, onde as leis da física, como as conhecemos, tiveram um começo. É incrível, não é? Adoraria ouvir seus pensamentos. Você está aproveitando essa imersão nas origens do universo tanto quanto eu? Não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar seus pensamentos nos comentários, pessoal. Vamos continuar essa jornada cósmica juntos. Agora, vamos imaginar uma região relativamente pequena, talvez não maior do que uma bola de hamster do tamanho de um humano. Nesse pequeno espaço cósmico, a energia inerente ao espaço se transforma em matéria e radiação. Esse processo de conversão é incrivelmente rápido, levando aproximadamente 10 elevado à potência de menos 33 segundos. Embora breve, não é instantâneo. À medida que essa energia se transforma em partículas, antipartículas, fótons e muito mais, a temperatura dispara de apenas alguns graus acima do zero absoluto para talvez 10 elevado à potência de 20 graus Kelvin. Com uma quantidade tão imensa de energia, tudo estará se movendo próximo à velocidade da luz. Todas essas partículas quânticas se comportarão como radiação devido à sua imensa energia cinética. Esse processo de conversão, conhecido como reaquecimento, marca o fim da inflação e o início do que conhecemos como Big Bang quente. A transição da energia da inflação para matéria e radiação representa uma mudança drástica na expansão e propriedades do universo. É como quando uma bola deslizando em uma superfície alta de repente se despedaça e libera energia. Isso significa o fim da inflação e marca um aumento enorme na entropia onde quer que a inflação termine. Durante o período inflacionário, o espaço se expandiu de forma exponencial, com regiões distantes se afastando aceleradamente. Mas, à medida que a inflação chegou ao fim e o Big Bang começou, a expansão desacelerou. Regiões mais distantes começaram a se afastar mais lentamente. Portanto, em um universo inflacionário, a distância para qualquer objeto dobraria após um certo tempo, e então dobraria novamente, e novamente, em um padrão implacável. Mas assim que o Big Bang começou, a expansão do universo imediatamente desacelerou. Imagine, no universo muito jovem, em altas temperaturas, não apenas partículas e fótons poderiam ser criados espontaneamente, mas também antipartículas e partículas instáveis. Isso resultou em uma sopa primordial de partículas e antipartículas. É incrível, não é? Pensar em como nosso universo fez a transição de um espaço vazio e inflacionário para um cosmos dinâmico e em expansão, cheio de matéria e radiação. Cada etapa nessa jornada cósmica adiciona mais uma camada ao nosso entendimento do universo. O que você acha? Você acha isso tão fascinante quanto eu? Então, à medida que essa sopa cósmica se expande, apenas algumas partículas específicas podem se formar. E em questão de segundos, o universo é muito maior do que em seus estágios iniciais. Conforme ele se expande, a densidade, a temperatura e a taxa de expansão todas caem rapidamente. Isso é intenso. Então, em termos simples, estamos dizendo que a partir de uma área de espaço inflacionário, você testemunharia o fim da inflação ao seu redor várias vezes, certo? Exatamente. Essas áreas onde a inflação termina rapidamente se enchem de matéria, antimatéria e radiação e se movem em um ritmo mais lento em comparação com as áreas ainda inflacionárias. Isso dá a impressão de estar em uma região típica que domina o volume do espaço-tempo. Isso é incrível. E essas áreas onde ocorrem os Big Bangs quentes, elas estão se expandindo longe de todas as outras localidades onde a inflação ainda está ocorrendo? Isso mesmo, elas se afastam rapidamente umas das outras devido à mudança na taxa de expansão. Na imagem padrão da inflação, praticamente não há chance de que dois universos, onde ocorrem Big Bangs quentes separados, colidam ou interajam. Então é daí que vem a ideia de um multiverso? Você entendeu. É exatamente de onde vem a motivação científica para um multiverso. A inflação não termina em todos os lugares ao mesmo tempo, ela termina em áreas distintas e independentes separadas por espaço que continua a se expandir. E o universo não se expande para algo, ele mesmo está se expandindo, correto? Exatamente. O próprio universo está se expandindo. Agora, vamos falar sobre nossa própria sorte cósmica. Na região onde existimos, a inflação chegou ao fim.
A energia inerente ao espaço se transformou em um mar quente denso de partículas. As únicas imperfeições, as únicas variações na uniformidade, estão relacionadas às flutuações quânticas que existiam durante a inflação. Então, isso significa que essas flutuações quânticas, em última instância, levaram à estrutura do nosso universo? Sim, exatamente. Essas flutuações criaram regiões com densidades variadas. As flutuações quânticas de energia positiva levaram a regiões inicialmente superdensas, enquanto as flutuações de energia negativa resultaram em regiões inicialmente subdensas. Apesar das diferenças serem mínimas, foram suficientes para servir como sementes para a estrutura cósmica. As regiões mais densas criaram poços gravitacionais maiores, fazendo com que a luz dessas regiões parecesse mais fria. Em contraste, as regiões subdensas apareceram como pontos quentes, com regiões de densidade média apresentando temperaturas médias. Agora, é importante observar que não podemos observar essas flutuações de densidade como eram quando o universo passou pelo Big Bang quente. Não há assinaturas visuais daquela era às quais podemos ter acesso. A primeira evidência visual que temos vem 380 mil anos depois que inúmeras interações já haviam ocorrido. No entanto, mesmo com essa limitação, podemos extrapolar quais eram as flutuações iniciais de densidade. E o que descobrimos é uma história que se alinha perfeitamente com a inflação cósmica. As flutuações de temperatura na primeira imagem do universo, o fundo cósmico de micro-ondas, validam a forma como o Big Bang começou. Essas flutuações são baseadas em ondulações primordiais produzidas pela inflação. A parte plana em escalas grandes não tem explicação sem a inflação. Essa linha reta representa as sementes a partir das quais o padrão de picos e vales emergiu ao longo, novamente, dos primeiros 380 mil anos de vida do universo. Agora, o que pode ser observável para nós no futuro são as ondas gravitacionais deixadas pelo fim da inflação e o início do Big Bang quente. Ao contrário das assinaturas visuais, as ondas gravitacionais nunca são retardadas por interações. Elas se propagam pelo universo na velocidade da luz, nos banhando de todas as direções. Para realmente entender como nosso universo teve seu início, nossa tarefa é encontrar uma maneira de observar essas ondas, seja diretamente ou indiretamente. Várias ideias e experimentos estão sendo testados, mas até agora, nenhum teve sucesso. Sabemos como será o espectro dessas flutuações e seu impacto na luz dentro do nosso universo, mas não temos certeza de sua magnitude. Diferentes modelos de inflação fazem diferentes previsões. Somente ao medir essas ondas eventualmente podemos determinar qual modelo descreve com precisão nosso universo. O que você acha? Após o término da inflação, a energia inerente ao próprio espaço se transforma em partículas, antipartículas, fótons e assim por diante. Neste ponto, tudo o que o universo pode fazer é expandir e esfriar. Há uma constante agitação com partículas colidindo umas com as outras. Às vezes, isso leva à formação de novos pares de partículas e antipartículas, às vezes os pares são aniquilados de volta em fótons ou outras partículas, mas sempre diminuindo em energia à medida que o universo se expande. É importante observar que o universo nunca atinge temperaturas ou densidades infinitamente altas, mas alcança energias que talvez sejam 1 trilhão de vezes maiores do que qualquer coisa que poderíamos produzir com o grande colisor de hadrons. E essas pequenas sobredensidades e subdensidades de sementes sobre as quais estávamos falando? Elas eventualmente se transformam na teia cósmica de estrelas e galáxias que existem hoje. Há 13 bilhões e 800 milhões de anos, o universo, como conhecemos, teve seu início, e tudo o que aconteceu desde então faz parte de nossa história cósmica. Então, para resumir tudo, nosso universo começou como uma entidade quente, densa e cheia de energia. Ele se expandiu rapidamente durante uma fase que chamamos de inflação, esticando as flutuações cósmicas enquanto criava novas. Quando a inflação terminou, essas flutuações de energia se transformaram em partículas e radiação, marcando o início do Big Bang quente. À medida que o universo se expandia, a densidade e a temperatura diminuíam, dando origem ao cosmos que vemos hoje. O mistério do início do nosso universo, parece, não é uma singularidade, mas uma dança de inflação e conversão de energia que deu origem a tudo o que conhecemos. E se você está procurando uma piada para essa história cósmica, aqui está: o universo não começou com uma explosão, mas sim com um estiramento. Que jornada fascinante pela história cósmica nós fizemos hoje, pessoal! É incrível pensar que nossa existência, e tudo o que podemos observar, começou a partir dessas pequenas flutuações durante a inflação. Obrigado a todos por nos acompanharem na desvendar desse mistério cósmico. Se você gostou deste episódio de Curioso e Incrível, não se esqueça de curtir, deixar um comentário e compartilhar com seus amigos. Com certeza, e lembre-se, o universo está cheio de mistérios esperando para serem descobertos, então continue olhando para cima e continue questionando. Isso é tudo para o episódio de hoje de Curioso e Incrível. Mantenha-se curioso e até a próxima vez. César e Sônia, adeus.
A discussão de hoje foi inspirada em um artigo intitulado Como foi no início do Big Bang, por Ethan Siegel, que encontrei no site Big Think, publicado em 20 de novembro de 2023. A URL completa estará na descrição se você estiver curioso para ler mais. Até a próxima, pessoal!